E quais são os crimes que os envolvidos podem responder quando se trata de plano para matar autoridades, hein? Para analisar o que está previsto na lei, a gente faz conexão com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Doutor, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Conexão Record News sempre. Quais são os crimes, então, que a gente poderia analisar aqui? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham na Record News. É bom notar que a legislação é bastante farta em relação a esses crimes. Nós temos, em primeiro lugar, pelo que investiga a Polícia Federal, a ocorrência de organização criminosa. Crime previsto, Kelly, na Lei 12.850 de 2013, que é diferente do crime de associação criminosa, do artigo 288 do Código Penal. A associação criminosa é mais branda, é um crime menos grave. Na organização criminosa, existe a articulação de 4 ou mais pessoas, o que foi o caso, de modo ordenado estruturalmente, o que foi o caso, com uma estrutura hierárquica de comando, o que também foi o caso, para a prática de delitos, de crimes e, a partir daí, a obtenção de proveitos políticos. Então, a Polícia Federal atesta de que há organização criminosa. 2 outros crimes importantes. O Código Penal brasileiro prevê nos seus artigos 359L e 359M os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, no caso aqui caracterizado pela violência contra o processo democrático que acabara de acontecer com as eleições, e tentativa de golpe de Estado, outro crime, porque ao se orquestrar a morte do presidente eleito, do vice-presidente eleito e do presidente do Tribunal Superior da Justiça Eleitoral, a mais alta corte judiciária eleitoral do Brasil, queria-se ali derrubar a estrutura dos poderes constituídos, o que caracteriza golpe de Estado. Então nós temos basicamente aqui, Kelly, esses 3 crimes alinhavados. Organização criminosa, com pena de 3 a 8 anos de reclusão, abolição violenta do Estado de Direito, com pena de 4 a 8 anos de reclusão, e tentativa de golpe de Estado, com pena de 4 a 12 anos de reclusão, tudo em concurso material. Concurso material significa somatório dos crimes. A possibilidade de, somados os crimes, somarem-se também as penas. Doutor, os 3 alvos não foram mortos, né? O que pode acontecer uma vez, por exemplo, se a defesa alegar, olha, mais nada aconteceu, ficou no plano? Claro que isso depende de muita investigação ainda sobre o andamento desse plano. Acredito que a PF vai trazer mais informações ao passar do tempo. Mas e se a defesa alegar, olha, mais nada aconteceu? E aí, como ficam os crimes? Muito bem. Você reparou, Kelly, que propositalmente eu falei da ocorrência de 3 crimes, mas não mencionei a tentativa de homicídio. Por quê? Tentativa de homicídio é crime, como homicídio consumado também é crime. Apenas no caso da abolição violenta do Estado de Direito e do golpe de Estado, outros 2 crimes, o que foi feito já caracteriza ato de execução. Colocar gente na rua, soldado armado com fuzil na rua, fazer campana na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes, isso já caracteriza os atos de execução. Quando há, Kelly, atos de execução, há o quê? Tentativa do crime, se ele não se consumar. O crime fica na forma tentada, mas é crime. Agora, os meros atos preparatórios são considerados, de uma maneira geral, para o direito penal, impuníveis. É o que os juristas chamam de irrelevante penal. E no caso do homicídio, se não houver a ação definitiva, a produção dos golpes necessários para se atingir a vítima, não há tentativa de homicídio. Então, por exemplo, se algum desses agentes tivesse tentado colocar veneno nos alimentos do presidente Lula, eleito, mas isso não tivesse prosperado, seria uma tentativa de homicídio. Se uma pessoa sacasse uma arma e atirasse contra o ministro Alexandre de Moraes, seria uma tentativa de homicídio. Fora isso, são atos preparatórios que são considerados impuníveis. Então, o que a defesa está dizendo de antemão
é o que se alega, mas melhor dirá o tribunal competente na hora de julgar, tá bem, Kelly? O que eu estou fazendo aqui é uma mera especulação. O que a defesa diz é que não houve tentativa de homicídio porque ninguém tentou definitivamente investir contra a vida de quem quer que seja. Essa é a tese que a defesa está sustentando. Mas se essa tese vale ou não, certo é que houve tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Ou seja, né, então outros crimes já estariam caracterizados como o senhor explicou para a gente e tudo dentro já do que prevê a lei brasileira, né? E claro que um caso dessa dimensão exigiu muito trabalho de investigação, né? E as provas da Polícia Federal são fundamentais, não é, doutor? Certamente, Kelly. A Polícia Federal é uma instituição importantíssima do Brasil, faz um trabalho exímio de produção probatória e eu diria que é a parte mais difícil do trabalho, Kelly, porque na vida do direito não adianta haver boas teses, não adianta haver boas leis se não houver provas, não é? Então, por maior que seja o trabalho do Poder Judiciário lá na frente, em processar e julgar quem quer que seja acusado, por maior que seja o trabalho do Ministério Público, titular da ação penal, de fazer a acusação, o trabalho mais árduo é o trabalho da investigação, porque é esse trabalho que possibilita a produção das provas testemunhais, a produção das provas documentais, a produção das provas periciais, que vão formar, Kelly, o conjunto probatório para que lá na frente o Ministério Público possa formar o seu convencimento para acusar, entende? Porque sem prova nada vai à frente. Então é importantíssimo o que a Polícia Federal está fazendo, detectando essa interlocução que houve, textos escritos, vídeos de reuniões em que altas autoridades do governo federal da época diziam às expressas que era preciso interromper o processo democrático, instalar uma ordem autoritária. Essas provas serão fundamentais para que lá na frente, se for o caso, os autores dos crimes possam ser condenados às penas privativas de liberdade previstas na lei. A gente segue acompanhando, contando sempre com a sua análise também. Doutor, muito obrigada, viu? Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos e bom jornal.